A professora Maria Clara vai fazer uma introdução, né? Isso é. Boa tarde Alô, a Maria todos. Clara, abra o microfone. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação que hoje nós temos como convidado Chico Alencar, que é historiador, professor da UFRJ, e está aqui mais uma vez na Cátedra Martini, e hoje ele vai falar sobre as propostas atuais para a economia no Brasil. Então, em nome da professora Maria Clara Bingemer, coordenadora da Cátedra Carlo Maria Martini, nós agradecemos a sua presença, Chico. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. A Maria Clara vai dar uma palavrinha? Olha, eu prefiro deixar tempo para você falar mais, né? Mas é uma alegria grande receber o Chico mais uma vez, que não é a primeira vez que ele vem a convite da Cátedra Martini, né? E em nome assim do Grupo de Emaús, que é o nosso grupo de amigos no Senhor, né, Chico? Isso. A gente pertence ambos a esse grupo. Então, é uma alegria grande vê-lo aqui. E eu não sei se você planejou falar alguma coisa sobre a proposta do Papa da Economia de Francisco e Clara para o Brasil. Sim. Então, acho que vai ser ótimo, que estou vendo ali uma aluna minha, a Suzana, que tem trabalhado muito nisso. Acho que ela vai adorar ouvir, enfim. Né? Uhum, claro. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Maria Clara. E a Suzana já vai se preparando, que ela vai nos informar, já que tem estudado bastante sobre a economia de Francisco e Clara. E eu planejei aqui para exatamente fechar nessa perspectiva, né, que é totalmente novidadeira, né, ainda mais por iniciativa, estímulo de um Papa e muito alvissareira. Eu aprendi uma coisa, Maria Clara, lá com os nossos irmãos de fé e de luta. A gente volta e meia e viver um pouco isso, vai perdendo gente próxima, amiga, amada, ainda mais nesses tempos, né, de Covid. Esse é o ano muito marcado pela morte, pela perda. E hoje, pela manhã, faleceu uma figura muito querida, Padre Zé, lá da Paróquia da Ressurreição. Né? Padre José Roberto Develar, isso mesmo. Develar, isso. Monsenhor, né? Develar. Monsenhor. Padre Zé Roberto, a gente chamava de Padre Zé Roberto. Padre Zé Roberto. Então, eu queria dedicar esse nosso encontro à vida dele, ao exemplo que ele deixou. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito sensível, muito aberta, muito dedicada. A última vez que eu tive com ele foi no adeus ao dono de um boteco famoso em Copacabana, o Bip Bip. Ele fez a encomenda, as exéquias do Alfredinho lá no próprio Bip Bip, e depois celebrou a missa de sétimo dia com todo o povo do samba ali cantando e fazendo a memória do Alfredinho e da esperança. Então, o Padre Zé está agora nesse outro nível de vínculo e merece toda a nossa reverência e que nós sigamos o exemplo dele. Né? Muito bem. Caminhos da economia. Alguém já disse lá atrás que a economia era ciência triste. E, na verdade, não devia ser, muito menos a da morte, sim a da vida. E a da soma para a boa divisão, a da multiplicação para que não falte a ninguém. Economia não é visão única, economia é disputa de rumos da sociedade e se dá concretamente essa produção da sobrevivência humana, é disso que se trata, em formações sociais determinadas. A nossa, como sabemos, tem as suas singularidades, né? A sociedade brasileira é feita de formações sociais de alguma maneira desfeitas, seja a que veio da Europa, inicialmente dos portugueses, dos colonizadores, um esforço para colonizar, ocupar e manter a dominação sobre um território que, ao fim e ao cabo, ficou como é hoje, 90 vezes maior do que Portugal. O Brasil tem essas dimensões. Os nativos que aqui estavam, né,
Por isso que a expressão Cabral descobriu o Brasil ela é totalmente errada. Houve um cobrimento de um território de vários povos que nem se chamava Brasil. E a nossa parte africana, né? A nossa africanidade tão forte, tão marcante, que entrou aqui na mais cruel exploração do trabalho humano, que é a da escravização, né? Então, por isso que hoje se tem uma atenção tão grande a essa questão da negritude, que já não é correto falar de negros escravos como se houvesse uma fusão entre essas duas condições. São pessoas escravizadas e com a pele negra e as suas características de origem africana, o que nos embeleza, enriquece e, sobretudo, produziu as maiores riquezas daí da nossa história, a partir do amalgamento injusto, conflitado, mal amado desses estamentos todos. Economia também ela se dá através da organização que, em tese, o Estado promove, regula, estimula, orienta, mas no Brasil houve, a partir da colonização hegemonizada pelo Estado absolutista português, uma economia voltada para fora, né? Uma economia privatizada, uma economia fundada na grande propriedade, as capitanias hereditárias inaugurando, as oligarquias, na escravidão, como eu já falei aqui, né? A mão de obra, o trabalho fundamental era dos trabalhadores e trabalhadoras escravas, e na dependência externa, como se dizia no século XVI, XVII, XVIII, mesmo XIX, as colônias existem para benefício das metrópoles. Uma economia que, orientada pelo Estado de então, logo detectou no Brasil, no final do século XVI, que o nosso ouro são os açúcares. Naquela época do metalismo, da valorização suprema do ouro, dos diamantes, da busca do Eldorado, com todos os sonhos, delírios e violências que isso provocava, tratou-se logo de verificar que aqui o ouro não estava à vista, o Eldorado não estava tão próximo. E aí os grandes plantations da cana-de-açúcar começaram a se expandir e marcaram muito a história econômica do Brasil, formando classes sociais que hoje, numa visão muito tecnocrática, se fala como se fosse um abecedário, né? Classe A, B, C e D, que é uma classificação técnica e, digamos, desumana, que não percebe a fisionomia, a formação histórica dessas classes, os seus interesses, as disputas em que elas estiveram envolvidas. E então quero deixar de lado isso de classe A, B e C, e D e E até, mas falar de um Brasil de senhores e escravos, com um setor de produção de subsistência e que marcou, e a dependência externa, que marcou profundamente a história brasileira em nada menos do que 4 séculos do Brasil português, do Brasil a partir da conquista portuguesa. Século XVI, XVII, XVIII, XIX, isso não é irrelevante. Então, o Brasil da urbanização, ou melhor, da industrialização, da urbanização, ele começa a surgir, a se moldar, o Brasil que a gente, de alguma maneira, identifica melhor hoje, no século passado. Nós somos um país de história muitíssimo recente, né? E que temos essa marca, celeiro do mundo, economia primário exportadora, claro, sob a égide do privado, dos grandes senhores, dos grandes latifundiários, uma economia que não foi autóctone no sentido de se constituir, como, por exemplo, no norte das colônias da América do Norte, em uma economia para si, e sim voltada
para o mercado externo. O nosso processo urbano industrial do século XX foi admirável, é bom reparar isso. Dos anos 20 do século passado aos anos 80, ao final dos anos 80, deste mesmo século XX, o Brasil foi um dos 3 ou 4 países, uma das 3 ou 4 nações que mais se desenvolveu urbano-industrialmente. Foi um processo muito acelerado, fundado na chamada substituição de importações, que foi especialmente forte a partir dos anos 50, para você começar a produzir aqui tudo que você importava antes. Esse processo substitutivo de importações, e da produção e da industrialização brasileira, teve no Estado um agente muito importante, um agente fundamental mesmo. Um Estado regulador, um Estado incentivador, um Estado promotor desse desenvolvimento. A figura pessoal, a gente está acostumado a personalizar muito as coisas, mas uma figura central desse processo foi, inegavelmente, a de Getúlio Vargas, que foi o primeiro governante a perceber não só a necessidade da industrialização e o papel do governo nesse processo, da máquina do Estado, mas também uns sujeitos muito importantes, uma classe muito importante nesse processo, que eram os trabalhadores. Ficou notabilizado também sua famosa frase, o seu famoso bordão dos 1º de maio, né? Trabalhadores do Brasil, anunciando medidas e não concessões e benesses, mas fruto, elas todas, de muita luta, desde os anarco-sindicalistas no início do século passado, às formações operárias, aos sindicatos, aos partidos com compromisso com essa classe operária, aos partidos políticos com esse viés trabalhista, operário, socialista, comunista, que começaram a clamar pelo elementar, os direitos da classe trabalhadora, que não era nem mencionada no discurso da República Oligárquica, da República Velha. Então, o Brasil sofre mudanças profundas na sua estrutura social e na sua conformação de classes no século XX, né? E esse processo, é claro, ele não é linear, não é contínuo, ele sofre avanços e recuos e com viés diferenciado. Uma coisa é o nacional-populismo de Vargas, né? Que sofreu pressões e combates, inclusive dos interesses transnacionais, dos interesses imperialistas. Quando Vargas se suicida, e esse foi um gesto não só pessoal, dramático, definitivo, mas também altamente político. Nossa análise aqui não é histórica, embora essa seja a minha praia principal, mas ele adiou por nada menos que 10 anos o golpe empresarial militar, ou civil-militar, como outros chamam, de 1964. Seu suicídio em 54 paralisou forças que queriam obstaculizar a criação da Eletrobras, essa aí que estão negociando para venda agora, para privatização, da própria Petrobras, de toda a política dele, inclusive de aumento do salário mínimo, de valorização do trabalhador, não sem contradições. Tem um livro já seminal e marcante do Otávio Ianni, um sociólogo paulista, que chama O Colapso do Populismo no Brasil. Porque dentro de uma estrutura capitalista que crescia, você garantir direitos demasiados, como alguns achavam, aos trabalhadores, gerava contradições até onde esse Estado poderia avançar. Foi acusado de Estado sindicalista, com viés comunista. No contexto, é bom lembrar,
estamos falando de depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, do mundo bipolar, fortemente marcado por essas duas lideranças de nações, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos da América do Norte. Muito bem, para a gente também não ficar aqui muito tempo, eu só estou contextualizando o Brasil de hoje, que é um país industrializado, que tem alguns setores de ponta, por outro lado, com uma economia em muitos aspectos reprimarizada, basta ver o papel, o peso, a importância do agrobusiness ou agronegócio na economia brasileira, ele é decisivo na nossa pauta de exportações, né? As famosas commodities têm um peso imenso, né? E ainda assim é um país que tem uma indústria em parte ociosa e outra parte bastante moderna e avançada, numa economia cada vez mais internacionalizada. Nenhum país do mundo hoje consegue ser inteiramente autárquico, produzir só para si, ter todas as etapas da produção no seu território. Isso é impossível, né? Nós somos uma economia internacionalizada, necessariamente complementar. Isso tem um aspecto positivo e outro preocupante, que eu abordo no final, quando a gente falar da economia de Francisco e Clara. Caindo no aqui e agora, né, dá para dizer o seguinte: desde metade dos anos 10 desse século, em outras palavras, desde aproximadamente 2014, 2015, e a reeleição da Dilma está nesse contexto, há uma forte pressão para que se concentre o problema da crise brasileira na, para usar um termo da moda, narrativa do desequilíbrio fiscal do setor público. Em outras palavras, desde os anos 90 do século passado, o Brasil, segundo essa narrativa e essa visão, que é a hegemônica entre os industriais, no setor financeiro, no setor agrícola, no setor do mercado atacadista, do comércio, na mídia grande comercial. Essa visão é quase que única, né? Qualquer debate sobre economia que vá se ver na Globo News, por exemplo, não tem um polo de contestação. É todo mundo com nuances dentro desse mesmo eixo que coloca o desequilíbrio fiscal que o Estado provoca como o grande problema nacional, né? O crescimento excessivo dos gastos primários. E o que são os gastos primários? São, na verdade, gastos essenciais. Em primeiro lugar, no sistema previdenciário, que é um programa de mínimo equilíbrio de riqueza e de proteção social. Muitíssimo importante. A Previdência virou o grande patinho feio da vida brasileira, e como se os 30 milhões de beneficiários aposentados ou que precisam de um apoio especial fossem um traste, um bagaço de laranja a ser jogado fora. A economia existe para proteção daqueles que deram boa parte da sua vida para o trabalho, qualquer que ele seja. O setor social da classe trabalhadora mais desprezado e mais esquecido e mais tardiamente reconhecido foi o do campo, foram os camponeses, 7 palmos de terra e um caixão, e precisou recentemente, do ponto de vista histórico, ontem, esses trabalhadores, através do movimento dos trabalhadores sem terra, se organizar, o MST, que está dando exemplos de solidariedade, inclusive agora na pandemia, em 1985, para começar a gritar que os trabalhadores do Brasil são também os trabalhadores e trabalhadoras da terra, tão mal distribuído no Brasil. Portanto, olha, os gastos primários, a previdência e os chamados, o salário, a remuneração dos servidores públicos. Sem servidor público não há serviço público.
Agora falam em reforma administrativa, mas já repararam a proposta do governo? Proteção e intocabilidade da cúpula do setor público e do Estado. Esses ficam com seus privilégios mantidos, inclusive os segmentos de representação da população numa democracia, né? Quem exerce mandato eletivo executivo, quem exerce mandato eletivo legislativo, em todos os planos dos municípios, dos estados, do Brasil, da União, o judiciário e outros. Esses ficam intocados. O Guedes chegou ao cúmulo de dizer, há poucos dias atrás, que 39 mil de teto por mês para os servidores públicos, que é o salário de um ministro supremo, era pouco, né? E, ao mesmo tempo que ele defende que se arroche e deixe congelada a remuneração dos trabalhadores da base, daqueles que servem diretamente à população. Chegou a dizer naquela malfadada reunião ministerial, aquela reunião que ficou notabilizada pela linguagem chula dos seus participantes, a começar pelo presidente da República, chegou do alto escalão, de baixo escalão, chegou a dizer que os servidores estão, a gente colocou uma granada no bolso deles e eles vai explodir com eles. Quer dizer, é a falta de percepção total que a prestação de serviços e que os serviços de educação e de saúde pública são fundamentais para a quase totalidade da população. Isso tudo é gasto primário a ser comprimido, não pode ser superior ao PIB. Senão, você tem que aumentar a carga tributária, também é outro mito. Diz-se que a carga tributária no Brasil é um absurdo, é a maior do mundo. Não, ela tem desequilíbrios evidentes, mas não é nada extraordinária. Vai ver o direito de herança nos Estados Unidos, para ver se não é muito mais pesado do que aqui. E o mito, que até os governos do PT, que tanto criticavam isso, acabaram assumindo, do superávit primário como imprescindível, né? E isso gerou... É bom lembrar que, quando se fala em reforma administrativa ou reforma tributária, é bom lembrar que ela é importante, sim. A gente precisa de um corpo funcional muito qualificado, profissional, claro, que chega ali por concurso público para servir a população e não ter castas do próprio serviço público, como há castas do legislativo, da aristocracia estatal. Mas, e não uma reforma que mantenha privilégios, né? Que não é digna nem do nome de reforma. Uma reforma tributária progressiva que, de fato, promove efetivamente a distribuição de renda nesse país de desigualdade abissal. Todo esse processo e essa narrativa vitoriosa do desequilíbrio fiscal por causa do gasto público, por causa do Estado pesado, ela desemboca em algo recente. Eu ainda exercia mandato de deputado e votei contra, perdemos, o teto de gastos, que é um rematado absurdo você estabelecer um limite por 20 anos de quanto o Estado pode mudar, desconsiderando as mudanças conjunturais, o eventual crescimento econômico, o crescimento populacional no Brasil, que em média tem sido de 0,8% ao ano. Mas não, você achata tudo, congela, segura e tudo fica paralisado, né? Esse teto de gastos é defendido, né, pelos economistas muito vinculados principalmente ao mercado financeiro, pela mídia grande, como eu já disse aqui, e pela maioria da representação política no Congresso Nacional. Isso significa, e se traduziu na emenda constitucional, porque isso foi constitucionalizado em 95, passou pela Câmara e no Senado ela ganhou esse número, emenda constitucional 95, em congelamento de investimentos fundamentais para qualquer crescimento com mínimo de justiça social em qualquer formação social do mundo, que é o investimento em educação, em saúde, em saneamento, na moradia, enfim, o gasto social no Brasil está
Na segurança pública, o gasto social no Brasil ele está demonizado, ele está sendo considerado como o elemento de paralisia da nossa economia, o que é uma falsidade, é uma mentira. Basta dizer que, olha, a partir do momento em que essas concepções, desequilíbrio fiscal, superávit primário, teto de gastos, apequenamento do Estado, privatismo máximo como solução dinâmica para o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, o nosso crescimento ele foi, nos últimos anos, de 2017 até o início da pandemia, porque com esse ano, então, a coisa, né, é uma hecatombe total, nós vamos ter um PIB negativo de talvez 4%, 5%, negativo, né, não é nem o PIBinho, mas de 2017 até agora, sem contar o de março para cá, o nosso crescimento foi em média de 1,2% ao ano, ao passo que dos anos 80 até 2013, 2014, esse crescimento foi 50%, em média, total, cotejando, foi quase 50% maior. Então, nós estamos num processo de declínio do crescimento econômico com todos os seus contornos, né? Não se trata apenas de você falar do interesse do capital, mas também daquilo que interessa a quem trabalha. Pleno emprego, remuneração digna, condições de vida decentes. Nós temos hoje no Brasil uma taxa enorme de desocupação, né, que está em torno de 12%, 13%. Um exemplo candente, aí não precisa estatística, estudo, pesquisa, é só olhar quantas pessoas entraram no auxílio emergencial para vulneráveis, desempregados, microempreendedores, gente que ficou muito afetada aí, ou mais afetada ainda na pandemia. 67 milhões. Isso é gigantesco. São 67 milhões de necessitados no Brasil. Alguma coisa na roda, no giro da economia, está mal engendrado. Em pleno 2019, quando chega a pandemia, que tem repercussões econômicas e sociais evidentes, nós temos nada menos que 67 milhões de pessoas vivendo num estágio de carência, de necessidade, né? E olha que o desemprego já era grande, continuou, aumentou agora, e é curioso, porque as chamadas reformas, especialmente no breve, mas eficaz do ponto de vista da implementação desses conceitos ultraliberais, governo Temer, eu não gosto de chamar de reforma trabalhista nem de reforma previdenciária. Eu prefiro chamar de mudanças para restrição de direitos, né? Não pegar o marajanato, os ricos, as grandes fortunas, a casta do próprio serviço público, não. Dificultam a vida dos mais pobres. E a gente está agora numa situação paradoxal, né? O preço do arroz, e não só do arroz, né? Quem faz compra vê que a cebola, o preço subiu a beça, o leite, né, nas caixinhas, tem a ver, isso é sazonal também, porque período de estiagem, como está tendo estiagem terrível no Brasil, diminui, né, a pastagem e, consequentemente, você tem que alimentar o gado, quem tem fazenda, produção leiteira, com implementos, isso encarece a produção, mas o óleo, a soja, né, mas o arroz virou o grande vilão, né? Por quê? Porque a produção não estava grande, já não estava grande. E, claro, aí o Mourão, o Bolsonaro ficou falando, isso é por causa do auxílio emergencial, o pessoal está comendo mais e melhor, como se R$600, que agora são 300, num período assim curto, melhorasse substancialmente a vida das pessoas. Claro, sempre é mais. Isso se reflete até na aprovação do Bolsonaro. Aí, o pessoal identifica, é o Bolsonaro que está nos dando esse dinheiro. Todos esses enganos do discurso político, mas, de qualquer maneira,
o Brasil revela a fragilidade da sua economia, na medida em que, pela economia de mercado, se a Venezuela, e ela é uma grande compradora do nosso arroz, e outros países, até a China, compram mais arroz brasileiro, o arroz falta e o preço sobe na prateleira da gente brasileira, né? De qualquer maneira, a gente vive hoje esses tempos de pandemia, mas já se prevê dentro dessa linha ultraliberal. O Brasil é um laboratório estranho, né, no mundo, talvez inédito, da junção do ultraneoliberalismo com aspectos do neofascismo, do autoritarismo, do regressismo conservador, do ódio estimulado como elemento principal das relações sociais e políticas. É uma situação crítica que nunca vivemos. E, então, há uma espécie de proposta para 2019, que já se traduz na proposta orçamentária para 2021 que eu estou falando, desse ultraneoliberalismo, que é o que alguns chamam de austericídio fiscal, um arroxo ainda maior, a redução drástica do gasto social, dos 27% do PIB em 2019, porque 2020 é o ano atípico, para 19%, quase menos de 10% proposto para 2021. Isso vai se refletir na saúde, na educação, nas obras públicas, no programa habitacional. Vejam o que aconteceu hoje. Bolsonaro, nas suas explosões autoritárias, já falou: então não quero mais o Renda Brasil. Quero o nome de batismo para ter a marquinha dele, como quase todos os governantes fazem, né? No programa Bolsa Família. Como tinha que cortar em outras áreas e a equipe econômica ficou lá em cima, ele desistiu do Renda Brasil, até voltar atrás de novo e repensar. Mas, de qualquer maneira, isso mostra o dilema de um governo que tem que cortar muito e foi obrigado, por conseguinte, compulsoriamente, a fazer nesse ano o mais amplo programa de transferência de renda, que foi o auxílio emergencial. Isso não foi uma iniciativa do governo, que de início queria até R$200 de auxílio, mas a situação é tão crítica que, para evitar uma profunda depressão econômica e convulsão social, se criou esse auxílio emergencial. É curioso, porque aí o dinheiro apareceu, né? Não tinha dinheiro para nada, para investir em nada, tudo contido, controlado, tudo era abuso, tudo, e a imprensa martelando, a grande imprensa nisso. De repente, o Brasil se vê em condições de dar um auxílio emergencial para 67 milhões de vulneráveis. Isso mostra que a economia também, muito que a gente faz dela, é claro que tem relações cada vez mais internacionalizadas na dinâmica econômica. Nenhum país é autárquico, estou repetindo o que disse lá atrás, mas tem uma dimensão de vontade política na implementação das grandes políticas econômicas. Tem uma outra falácia: se não fizer o profundo ajuste, você não atrai capitais. Aí entra a questão da dívida pública. Eu lembro no tempo do Palocci, lembram dele, ministro da Fazenda. Eu comecei a exercer mandato de deputado, inclusive como deputado do PT, e a gente discutia muito com o Palocci sobre a questão da dívida pública. E ele falava: temos que abaixar a relação dívida pública e PIB. Isso é que é fundamental, dentro dos cânones aí do neoliberalismo. E curiosamente, né, por exemplo, a Espanha e a Itália, só como dois exemplos, a Espanha tem uma relação dívida pública e PIB totalmente desequilibrada, entre aspas. Na Espanha, mais de 120% de desequilíbrio, na Itália, 150%. No Brasil, esse ano cresceu muito, está passando de 90%. Lembro que aquela época de uma certa relação econômica internacional, um contexto mais favorável, essa relação chegou a cair a 45%, mas
O problema é que na Itália e na Espanha, por exemplo, eles não contabilizam essa dívida em moeda própria. E no Brasil, sim, ela é quase toda denominada na moeda nacional, retida por residentes do Brasil. Portanto, esse negócio de fuga de capitais, esse cenário alarmante que volta e meia falam, ele é falacioso, né? É claro que, e hoje é um dado importante, e o governo está enrolado com isso. O chamado investimento externo, ele leva em consideração alguns fatores importantes que o nosso regressismo social e humano agrava. Questão ambiental, o cuidado ecológico, a produção de qualquer produto de exportação brasileira ou as regras para investir aqui têm que estar marcadas pelo cuidado ambiental. Isso é a chamada descarbonização da economia, que até no Fórum de Davos sempre se fala, e no Brasil há um desprezo total para isso. Isso, sim, promove desinvestimento. Então, acho que a gente, diante desse cenário crítico, né, da desigualdade social profunda e crescente, do desequilíbrio social agudo, desequilíbrio ambiental agudo, a gente vive um processo predatório tremendo, muito agravado agora nesse período de estiagem, pelo horror das queimadas. Parece que lá no Mato Grosso já se identificou 5 grandes fazendeiros que tacaram fogo mesmo, aproveitando a seca, para fazer pastagem. Então, há uma ganância tremenda. É uma economia, como chama, inclusive, o Papa Francisco, que é uma economia de morte. Muito bem. Mas vale acender uma vela que amaldiçoar a escuridão. Não tem saída? É claro que tem. O caminho único é o caminho neoliberal, ultra-neoliberal, que o mundo aponta? Não. Inclusive, em muitos países. Outro dia eu vi o próprio Macron, na França, dizendo que tem que reorientar tudo para uma economia para o século XXI. A pujança da China merece um capítulo à parte, mas eles também, inclusive, estão com cuidado ambiental crescente, porque a China, a República Popular da China, como uma economia dita socialista, é meio capitalismo de Estado, na verdade, mas tinha muito descuido com isso. Ficou como o polo mais poluidor do mundo, junto com os Estados Unidos. Olha as contradições do mundo de hoje. Mas ali eles estão preocupados com novas matrizes energéticas. Então, o mundo está mudando, né? Não naquele padrão do confronto socialismo-capitalismo, mas mesmo o capitalismo ainda hegemônico, ele tenta se civilizar de alguma maneira, ter mais cuidados e, sobretudo, reduzir a desigualdade social, que, a meu juízo, é inerente ao próprio sistema. Mas, então, olha, há outro caminho, e eu apontaria só brevemente alguns tópicos em relação a esse outro caminho. Primeiro, não é o estado mínimo, nem o estado pesado, máximo e paquidérmico, é o estado presente, regulador e que não abre mão das suas funções principais no gasto social, notadamente em educação e saúde. Segundo, a questão muito importante, é central hoje, aliás, está ficando central até nos discursos de todos os segmentos políticos, mas não é central ainda na prática, do cuidado ambiental. Sem isso, o planeta se esgota. O Mahatma Gandhi dizia, a Terra provê todos os recursos que o ser humano necessita para a sua sobrevivência nela, mas não para a ganância do próprio ser humano. Então, o cuidado ambiental desse planeta tão envenenado e tão numa situação de crítica é fundamental. Outra coisa, alguns empreendimentos estatais, algumas empresas estatais estratégicas, elas têm que existir de maneira transparente e sob controle social. As carreiras do serviço público têm que ser requalificadas com formação,
com profissionalização, para ter mais eficácia na prestação desses serviços, que é uma grandeza. País nenhum cresceu, se desenvolveu sem o chamado serviço público, sem o chamado setor público. Tem que ser valorizado no Brasil e nunca foi. Ou ficou como nicho de você arrumar um empreguinho e encostar, né? Tem essa famosa visão aí deformada do servidor público, ou como meio de somas altíssimas de recursos que o Estado arrecada, fazer negociatas. Vide prefeituras, inclusive do Rio, vide governos estaduais, inclusive do Rio, e os novos, né? Vide o Brasil, o governo da União. Então, isso significa que você não tem que jogar na terceirização e na lógica da dinâmica da empresa privada para o setor público. Não significa alinhamento com o mau serviço público, com a acomodação, de forma nenhuma. Os bancos públicos também têm um papel importante na dinamização da economia, desde que operem com esse forte sentido social, transparência máxima. Como é importante para o Brasil um Banco do Brasil, que, aliás, foi fundado quando a corte joanina veio para cá, e que o Guedes, outro dia, até com linguagem chula, falou que estava pronto para entregar essa titica aí. Uma Caixa Econômica Federal, com seus programas, inclusive, de habitação. Banco não tem que ser só agência financeira privada para dar lucros, aliás, extraordinários. Os banqueiros nunca sofrem com as crises. Tem um sentido social do banco público, na medida em que já faz tempinho não dá para guardar dinheiro no colchão ou no cofre lá da repartição pública, né? Então, eles são agenciadores. O símbolo maior é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Se a gente vai lá atrás, vê um Celso Furtado colocando essa questão dos planejamentos e do financiamento. Isso é absolutamente fundamental. Uma reforma tributária progressiva, super importante nesse país tributariamente tão injusto, que grava, taxa os ganhos do salário e protege os ganhos do capital, da herança, das grandes fortunas. Por fim, ainda nessa linha de luz na escuridão, dizendo que há, sim, alternativas e elas devem ser buscadas. Uma das expectativas é que, após o 2020 da morte da pandemia, a gente consiga caminhar numa dimensão diferente, de uma nova economia. Aí eu entro com alguns tópicos para a gente depois aprofundar e debater aqui na economia de Francisco e Clara. O Papa chamou para março desse ano um encontro em Assis, a partir de muitas reuniões locais nos diferentes países, para discutir, em especial com jovens, né, de preferência jovens e muitos deles economistas de até 35 anos, para discutir rumos da economia para o mundo. O Papa chegou a falar, olha, a gente tem que inventar, pensar, criar caminhos para uma economia que não seja essa vigente, a da morte, oligopolizada, individualizada, consumista, reprodutora da desigualdade social e extremamente danosa ao meio ambiente. Né? Você vê, nesse tempo que a gente... Olha que tragédia. Nesse tempo que a gente está falando aqui, que começou esse nosso encontro aqui na cátedra, já morreram, segundo dados da ONU, por fome, desnutrição, doenças evitáveis. Digamos que nós temos 40 minutos de papo aqui, já morreram, à razão de 10 crianças por minuto, 400 crianças, é isso? No mundo. Notadamente na parte sul do hemisfério, principalmente na África. Isso é uma denúncia contra qualquer modelo econômico vigente internacional, e a economia está internacionalizada.
Então, os princípios da economia de Francisco e Clara, parece que o encontro foi transferido para novembro, né? Mas nem sei se vai se realizar. Se não for novembro, o ano que vem acontece, e tem muita coisa já sendo discutida. É a Suzana, né, a aluna aqui que está estudando isso. Pois é, Suzana, ajuda aí a gente já já. Mas alguns princípios fundamentais da organização econômica que não pode ter como émulo o lucro, a competição, o ganho, né, como estímulo, e sim a cooperação, a solidariedade e a partilha, em defesa da vida, da dignidade da pessoa, da democratização, inclusive da propriedade dos bens e das oportunidades, do trabalho e do pleno emprego, né? O Papa enfatiza muito. Isso vem desde... Aí Maria Clara sabe muito mais do que todos nós juntos. Vem desde a doutrina social do Leão XIII, a função social da propriedade. Está na Constituição brasileira também, em vigor. A prioridade à saúde, à educação, os cuidados, o respeito e o cuidado em relação à natureza, à biodiversidade, que no Brasil é espantosamente rica, privilegiada. E 3 grandes eixos para a formulação de uma nova economia para o mundo, há 3 grandes eixos, né? O primeiro é o da justiça social, da ética e do humanismo. O segundo, a apreensão e organização e partilha das experiências, que são muito ricas, eu já tive o privilégio de conhecer algumas, da economia solidária, da agroecologia, dos arranjos produtivos locais, inclusive em termos de distribuição, de produção, distribuição de insumos, de créditos aos pequenos. E o terceiro eixo, que é muito importante, quem sabe chega aí na PUC também, a mudança nos currículos das faculdades de economia, que são claramente dominados, às vezes de maneira exclusiva, pela visão neoliberal. Não há Bom, a Margaret Thatcher falou lá nos anos 80, there is no alternative. O único caminho é o da economia liberal. E, curiosamente, ela acrescentava, porque não há mais isso que chamam de sociedade. Hoje só há indivíduos. Isso é uma concepção trágica, né, do pensamento único que tem que ser contestado, tem que ser questionado. Encerro, para a gente ter um tempinho mínimo para o debate, com a Laudato Si, que é um documento fantástico, genial. Os que creem sabem que ele é iluminado por Deus, né? Foi um sopro para tirar todas as poeiras e mofos do Vaticano, essa carta pastoral encíclica dirigida aos crentes e não crentes, né? O que Francisco fala nela? A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade. São João Paulo II lembrou esta doutrina com grande ênfase, dizendo que Deus deu à terra todo o gênero humano, Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém. Não seria verdadeiramente digno um desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos de nações e povos que vivem em tão grande desigualdade. E o Papa marca muito a dinâmica da economia do mercado total, do messianismo de mercado, o que ele chama também de paradigma tecnocrático, para dizer que essa financiarização sufoca a economia real. Parece que não se aprendeu a lição da crise financeira mundial e, muito lentamente, se aprende a lição do deterioramento ambiental. Em alguns círculos, defende-se que a economia atual e a tecnologia resolverão todos os problemas
do mesmo modo que se afirma com linguagens não acadêmicas que os problemas da fome e da miséria no mundo serão resolvidos simplesmente com o crescimento do mercado. E ele diz: o mercado por si mesmo não garante o desenvolvimento humano integral nem a inclusão social. Portanto, olha, a gente tem que pensar um novo mundo possível e necessário e urgente e uma nova organização econômica. É claro que a experiência de contraponto ao capitalismo real do século XX foi o socialismo real, que também acabou carregado de muitas distorções e graves problemas. Mas esse princípio da cooperação, da socialização, dos arranjos produtivos locais e da integração com o meio ambiente são fundantes de uma nova economia, que tem que ser implementada também com uma nova consciência por parte de círculos populares cada vez maiores. É necessário a gente repensar o mundo. O capitalismo não veio de um raio num céu azul, ele foi formulado, elaborado pela dinâmica das classes, pelo desenvolvimento das vilas, das feiras. Aí o Adam Smith, Ricardo começam a formular. O socialismo teve seus teóricos também originários. Está na hora da gente reinventar o mundo e as relações entre grupos e classes e as relações econômicas. E aí eu volto ao começo. Economia é basicamente a organização da produção para prover a subsistência digna e saudável de todos os seres humanos sobre a face da Terra. Num país com essa formação social desigual, brutal, violenta, onde Frei Vicente do Salvador, em 1627, dizia: aqui nessa terra não há pessoa república, ninguém é repúblico nessa terra, pois todos só pensam no bem individual e não no bem comum. É preciso uma revolução cultural também para a gente ter novos caminhos, de novos paradigmas econômicos. Mas, olha, necessidade tem, potencial tem, possibilidade a gente constrói. Vamos ao debate. Muito obrigada, Chico, por trazer todo esse contexto da economia no Brasil e também por dar esperança, né, em novos rumos. Então, agora deixo aberto para as perguntas, quem desejar. Aí pode se inscrever no chat ou levantar a mãozinha que a gente... Eu já vou provocar a Suzana aí para ela nos falar. Ela sabe muito mais da economia de Francisco Clara do que eu falei aqui, do que eu estou querendo aprender. Eu botei a Suzana na roda, né? Dedurei ela. Não, então, é que eu fico sem graça de falar sobre, porque na verdade não é meu campo de pesquisa. O que acontece é que eu trabalho como tradutora do Movimento Católico Global pelo Clima, então eu tenho estado bem informada, sabendo bastante das coisas que têm acontecido. Daí, as coisas que eu poderia comentar, daí já partindo mais da minha análise teológica mesmo, né, que sempre acaba sendo uma visão mais teológica existencial, assim, da abordagem pastoral que o Papa Francisco tem. Porque isso que você estava falando agora no final, Chico, né, de que para pensar numa transformação econômica, tem que pensar também nessa transformação cultural, me remete à questão da interligação que o Papa Francisco bate muito na tecla na Laudato Si e algo que ele tem concretizado no pontificado dele. Porque o evento da economia de Francisco e Clara, ele vai ser antecedido pelo Pacto Global Educativo. E os dois estão muito relacionados, justamente porque ele reconhece que não tem como ele querer, né, chamar os jovens para discutir novos paradigmas econômicos sem antes discutir também novos paradigmas educacionais. E que daí pode-se pensar, então, num caminho de construção de um futuro melhor. E uma coisa que me parece mais relevante e forte para nós cristãos é o quanto que, dessa forma, o Papa Francisco está resgatando isso que a gente perdeu, a capacidade de sonhar, sabe? E o sonho das utopias, isso é uma coisa que se perdeu. E com isso ele está
ele tenta resgatar e mostrar que a gente, e ainda mais com os jovens, né? Isso ele bateu muito na tecla na Christus Vivit e no documento Querida Amazônia também, sobre essa necessidade de sonhar, porque é sonhando que a gente consegue pensar nos caminhos possíveis de concretizar esses sonhos e construir um futuro melhor. Então, isso é mais o que eu teria para falar sobre o tema, porque, na verdade, saber mesmo mais especificamente sobre a economia de Francisco e Clara, eu não sei tanto assim, não. Só para lembrar, a economia de Francisco e Clara é uma proposta em construção. Eu acho extremamente interessante reunir economistas do mundo inteiro para repensar os rumos da economia global e com foco na superação dos seus problemas centrais, a desigualdade social e o desequilíbrio ambiental. Isso é absolutamente importante, mas, em geral, porque há aquela concepção que o próprio Papa destaca aí, acabei de ler aqui, né, na Laudato Si, que é não, o livre jogo do mercado, das forças econômicas, vai resolver o problema da pobreza, da desigualdade, vai se promover uma proteção ambiental mais adequada. Não é assim, não é. A ganância, o mercado é voluptuoso. Costuma-se falar do espírito animal do empresariado, quer dizer, o cara é o ganho, é o investimento, é a ânsia de dominar, de controlar. Isso é próprio dos grandes capitalistas, das grandes corporações, né? Então, inclusive com a revolução tecnológica, que é inegável no mundo de hoje, né? Olha aqui, nós somos beneficiários dela nesse sentido. Mas ou ela chega para todo mundo, ou então não vai ser grandiosa como pode ser. Tem um potencial enorme, né, que chamam alguns economistas de desmaterialização da produção. Você hoje não precisa mais, para produzir um calçado, reunir centenas de operários num galpão determinado, jornadas exaustivas, está tudo mais automatizado. Mas, no entanto, a diferença entre a remuneração do capital, dos donos do capital e do assalariado continua sendo imensa, talvez até aumentando. Então, tem uma disfunção aí. E a inovação tecnológica, que é bem-vinda, ou ela é democratizada também, ou não adianta. Você vê agora a questão da suspensão das aulas nas redes públicas, no ensino fundamental e médio, né? O padrão das escolas particulares é totalmente diferente do padrão das públicas, onde os alunos, inclusive a maioria, não tem acesso à internet, ou uma parte, pelo menos. E aí já o desequilíbrio só aumenta, né? Então, tudo isso, a economia de Francisco e Clara, né, ela é um desafio, né? Tomara que aconteça mesmo um encontro que vai culminar, né, com muitos debates. Está marcado, está mantido para novembro? Agora vai ser online, tanto o Economia de Francisco e Clara quanto o Pacto Global Educativo. Então, o Pacto Global vai ser dia 15 de outubro e a Economia de Francisco e Clara vai ser, acho que é na semana lá de 20 de novembro, por aí. Vai ser tudo online. Mais de um dia, a segunda. Mais de um dia. Legal. Online dá para fazer, né? Uhum. Tá bom. Chico. Muito bem, gente. Pode falar, Daí. Deixa eu perguntar uma coisa. Durante a sua explanação, a gente se baseia muito hoje na economia de Francisco, na globalização dessa economia, mas você se referiu muito também à parte voltada para o Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção no que o senhor explanou é que a situação da economia do Brasil ela não vem de hoje, ela vem desde o tempo muito antigo. E parece-me, né, da maneira como o senhor expôs, que parece que tudo está acontecendo agora. Tudo está acontecendo no atual governo, mas enquanto que os governos anteriores isso já acontecia. E eu acho que a preocupação do Santo Padre e o Papa
é de que haja uma globalização nessa economia para o mundo todo. E parece que nós aqui esquecemos dessa acentuação do Santo Padre para trazer tudo só para o Brasil numa atualidade. Quer dizer, a Amazônia, em 1980, já pegava fogo e hoje é que está se vendo isso e está se culpando a situação do Brasil. O problema da alimentação, não sei se o senhor lembra, né? Eu sou um pouquinho, também não sou muito novinho também, né? Mas na época do feijão preto, lá atrás, que deu aquele problema todo, que eu mesmo tive que enfrentar filas de 2, 3 quarteirões para comprar 1 quilo de feijão. Aí o senhor citou o lance do arroz hoje, aquela coisa toda. Mas isso, eu creio que essa economia, né, que nós estamos passando hoje, ela vem já remota do tempo passado. Quer dizer, hoje é que está se mostrando tudo, trouxe tudo para um momento só. Aí se juntou a pandemia, né, com esse problema todo, aí juntou a pandemia, aí começou a escassez do alimento. Mas o senhor falou uma coisa, né? O empresariado, ele no Brasil, enquanto que lá fora um ajuda o outro, aqui ele destrói o pequeno. Eles só querem ver o lado deles. Então, se eu ver 1 quilo de arroz que custava há 3, 4 meses atrás, custava R$5, R$3, hoje custa o quê? R$8, R$9. Quer dizer, Mais até. Ou até mais, né? Não, estou usando uma, né? Então, o que eu digo é o seguinte, que, infelizmente, a classe operária no Brasil sofre muito, não só de hoje, ela sofre muito desde o passado, com relação à ganância empresarial. Então, a gente sempre procura um culpado. E, lógico, né? O bode expiatório da vez é o governo. E todo, assim foi no tempo do Lula, assim foi no tempo de Getúlio, assim foi no tempo de Costa e Silva. A gente sempre procura um bode expiatório. E é quem está no governo. O senhor não acha que, se nós olhássemos direitinho para essa economia do Papa, se colocasse uma conscientização maior dentro da própria igreja, não ajudaria aos chamados políticos religiosos? Bom, Adair, é evidente que a nossa economia, a nossa desigualdade social, ela tem aspectos estruturais que vêm de muito tempo. É uma economia, como eu disse, muito primário exportadora, muito dependente e que tem fragilidades internas. No Brasil não se desenvolveu um mercado interno como se poderia, exatamente porque a capacidade de consumo da população ainda é baixa. Agora, é natural, você assinalou isso, que a cobrança recaia sobre os governos da hora, do momento, da época. É natural, não vou cobrar o Getúlio Vargas agora, embora muitos governos sempre culpem a herança recebida, já ouviu falar disso, né? Passam 4 anos culpando a herança do anterior, que por sua vez culpou o anterior. Aí vai num regressismo, assim, o relógio anda para trás. Tem problemas estruturais e é preciso capacidade para enfrentá-los. Há dados reais. Você falou aí da Amazônia, mas eu li pesquisas do INPE dizendo que as queimadas, claro, existem há muito tempo, elas aumentaram no último ano, de julho do ano passado para agosto desse ano, 30%. Isso é um dado concreto. Por quê? Há uma política geral de meio ambiente, né? O ministro atual, ele até falou naquela reunião, vamos aproveitar que está todo mundo distraído com a pandemia para passar a boiada da desregulamentação, dos controles. Eu tenho amigos que trabalham no IBAMA e falam que os controles lá estão muito fragilizados e tal. Então, tem sempre o aspecto conjuntural, né, que agudiza os problemas ou minimiza, implementa políticas para diminuir. Ninguém é mágico que vai resolver tudo, ninguém é salvador da pátria, né? É um processo sempre coletivo, mas há governos que mais ajudam e outros que menos ajudam à superação dos nossos graves problemas estruturais, antigos. É verdade. E o elemento central, no Brasil, particularmente, esses setores dominantes dos mais ricos, na sua maioria, não vou dizer que não há exceções, eles são muito gananciosos. Não sei se é uma herança
dos senhores de engenho, os capitães de indústria também são terríveis, muito cruéis, muito monopolistas, e o pequeno empreendedor, o pequeno negociante ali do bairro, ele sofre, né? Chegam os supermercados, assambarcam tudo. É uma tendência do mundo, da monopolização, né? Mas, de qualquer maneira, era preciso reforçar aquilo que eu falei aqui, os arranjos produtivos locais. Agora, na pandemia, houve até uma campanha nesse sentido. Compre na mercearia do seu bairro, não circule muito, aproveite os produtos locais, faça o pão em casa, até isso teve. Isso é bom, pode parecer meio utópico, né, Suzana? Meio medieval, talvez, mas não, eu acho que a grande economia, com os seus grandes esquemas corporativos, ela não deu muito certo. Teve muito avanço, mas vem um vírus microscópico e paralisa tudo. Lá na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Mas a gente não pode dizer também que tudo é do agora, tem um lastro histórico dos nossos problemas fundamentais. E nenhum governo só num momentinho de 4 anos, 8 anos, vai resolver. Você pode aumentar o poder de compra do salário mínimo progressivamente, consequentemente tirar mais gente da miséria, pode ter programas de distribuição de renda e programas sociais mais eficazes ou menos eficazes. Tudo isso é uma implementação derivada de vontade política, de compromisso político, né? E você vê, as igrejas agora, eu fiquei muito feliz com a CNBB se posicionando contrária a essa anistia aí, inclusive de dívidas previdenciárias, que a gente chama de proventos das igrejas. As igrejas evangélicas estão lá, de repente a gente está conversando aqui, eles estão derrubando o veto. O presidente da República também inovou aí, ele vetou e falou, mas eu, se fosse vocês, derrubava o meu próprio veto. É incrível, o cara faz um gol e depois diz, não, o meu sonho mesmo é fazer um gol contra agora. No próximo escanteio que bater, eu vou enfiar a cabeça contra minhas próprias redes. Eu nunca vi isso. Agora é tudo VAR, né? É tudo VAR agora, né? Tem que ir lá VAR. no VAR olhar se realmente merece continuar ou não. É verdade. Agora, coitada da Suzana, né? Tá jogando tudo para cima dela. Obrigado, Chico. Valeu, Adair. Prazer. Então, vamos para a última pergunta da professora Cláudia? Eu queria fazer uma perguntinha, coisa rápida. Eu agradeço o convite, né, da teologia da PUC-Rio, porque eu sou de outro departamento, né, e eu recebo pelas listas, e achei ótima aqui a conversa, né, além da aula de história, né, no início, né, poder assim, entender um pouco mais, né, até do que está acontecendo. Eu me lembro, né, da proposta da economia da comunhão, né, que também já foi uma proposta, que era também um pouco, né, mais nesse sentido amplo de você pensar de uma maneira mais racional a economia, né, e aí eu ia fazer uma pergunta, assim, que tem a ver um pouco com o que o Chico Alencar acabou de falar, né, que, assim, eu também não entendo que um governo em 4 anos ele consiga resolver tudo de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto que quando alguém chega lá, né, eu digo, na presidência, em que ele tem a condição de mudar, né, ele se cerca de pessoas, de assessores e ministros, principalmente, né, que, teoricamente, deveriam estar jogando todos a favor, né? A favor do país, que eu digo. E a gente tem a questão ambiental, né, que tem essa declaração horrível lá do ministro, mandando passar a boiada. E aí eu queria só assim, um pouco da sua opinião, né, em relação a esse momento que a gente está vivendo, porque assim, o presidente que chegou, ele chega com uma proposta cristã, ele vem eleito por um grupo cristão, os evangélicos, né, que agora estão aí pedindo perdão da dívida, mas não seria o caso, assim, desde o início, ele está olhando para o povo de uma maneira diferente, assim, não tenho nenhum apego por esse presidente, certo? Mas ele é o presidente do país que eu vivo, né? E se ele é eleito por um conjunto, um movimento, né,
de igrejas cristãs que, teoricamente, estão zelando pelo bem-estar, né, do seu grupo, do povo, né, do povo de Deus, que é o que eles dizem, assim, o que está faltando, né? O que ele precisaria estar fazendo? Pelo menos para apontar para quem, né, sei lá, deixar um lastro para quem vem depois, dar continuidade, porque a impressão que eu tenho sempre é essa, quer dizer, não interessa a boa intenção que você tem, você finaliza o seu governo fechando a porta e começa o seu governo falando mal do que veio antes, né? A gente ouve essas histórias de que raspa o cofre, não sei o quê, né? Ou pelo menos o que entra diz que o cofre estava raspado. Assim, na sua opinião, professor, o que você acha que está faltando? Estão faltando homens de boa vontade, né? Estão faltando... não sei, eu vou te dizer que a hora que eu estou aqui já sem esperança, né? A gente fica aqui, como a Suzana falou assim, não, é a esperança, assim, a gente tem que acreditar nisso, né? Se a gente não... Eu sou cristã católica, né? Então eu acredito, né? Eu acredito que ainda temos salvação, né? Que há de vir ainda, né? Ainda hão de vir governos que vão olhar para as pessoas que realmente precisam, e a gente não tem que ouvir que tem, nesse nosso intervalo de tempo aí, 1000 crianças que morreram, né? O que você acha, assim, em termos estruturais? Quais são os movimentos que poderiam acontecer, deveriam acontecer? Ô, Cláudia, qual é o seu departamento? Meu departamento é Artes e Design. Nossa, legal. Olha, você faz uma pergunta que demandaria um grande colóquio, um grande debate, né? O Capistrano de Abreu, que é um dos primeiros historiadores do Brasil, lá no iniciozinho do século passado, acho que em 1907, se não me engano, ele disse, brincando, né, ironizando, que por ele a Constituição brasileira só teria um artigo. 2, aliás. Primeiro, todos os brasileiros passam a ter vergonha na cara. Segundo artigo, revogam-se as disposições em contrário. Claro que isso é um enfoque meio moralista, entre aspas, de uma questão que é muito mais profunda, complexa. Mas, de qualquer maneira, eu fiz questão de mostrar na minha explanação meio histórica ali que o Brasil não é a mesma coisa de 1500, 1600, do Império, que há um processo contraditório de avanços e recuos que nos levaram a uma condição de um país industrializado, talvez o maior da América Latina, com um agronegócio muito tecnologizado, mas, ao mesmo tempo, a despeito disso, com profunda desigualdade social, talvez também a maior da América Latina. Qualquer das 9 grandes regiões metropolitanas do Brasil, onde se concentra 80% da nossa população, tem bolsões de miséria terrível. A gente aqui no Rio, né? Eu estou aqui do ladinho, se eu der 100 passos aqui da minha casa, eu estou no Morro da Coroa, onde falta luz, falta água, falta saneamento básico, tem um povo muito sofrido, tem um controle despótico do território por grupos armados, do negócio internacional, que movimenta 10% da economia mundial de drogas ilícitas, e o mero combate à guerra às drogas não tem resultado senão em morte de inocentes, inclusive. Isso é a nossa realidade. Não por acaso, seja nas prisões, eu, como membro de comissões de direitos humanos nos parlamentos dos quais participei, e mesmo como professor, eu visitei muitos presídios. Por que a maioria dos apenados lá é negra, afrodescendente? Não é por índole má do negro, né, como um racista diria, mas é porque eles, na escala social, herança, inclusive, da escravização desse povo, está ali na baixa. Então, tem toda uma teia de relações. Em 1967, eu estou atualizando, eu comecei com Capistrano de Abreu em 1907, já pulei 60 anos. Houve também uma encíclica que inebriou a minha juventude. Eu diria que ela é para... Queria eu que fosse para os jovens de hoje, a Laudato Si, o que foi para nós, Maria Clara sabe disso, não estou denunciando a idade de ninguém, mas a Populorum Progressio, uma carta encíclica do Paulo VI sobre o progresso dos povos.
a desigualdade entre as nações, os negócios internacionais, o enfrentamento de regimes tirânicos, a injustiça, tudo estava muito enfatizado ali. Não tinha ainda a pegada ecológica, que é mais recente, mas nem poderia ter. Mas ela é profética nesse sentido. Ele fala um governo mundial cooperativo com alguns aspectos fundamentais da dinâmica econômica, mais cooperativa do que competitiva, que o consumo seja consciente e não esse consumo avassalador a que somos induzidos. Fora do shopping center não há salvação. Se eu não comprar meia dúzia de utilidades ou inutilidades eletrônicas, eu fico aflito. Hoje em dia, a juventude fica sem isso. Um dia eu ouvi uma charge ótima da pandemia. Falou assim, viemos visitar a nossa avó, que ela fica muito sozinha agora, né, por causa da idade e tal. Aí está todo mundo na mesa, nas poltronas, falando no celular, cada um lá no seu mundinho de alto individualismo. Então, eu acho que tem um elemento mesmo de... Primeiro, é racional você organizar uma economia em novos padrões, mais justos, mais igualitários. Segundo, é possível sim pensar que o êmulo, a motivação dos empreendedores, das pessoas, não seja o lucro ou o salarinho no fim do mês apenas para sobreviver. Você pode estar animado por uma ideia de pátria, por um objetivo que vai além do seu próprio interesse, do seu próprio umbigo. Eu acredito nisso. A humanidade... Leonardo Boff é que lembra muito isso. Ele, se pensar a história do homem, do sapiens, né, no planeta, quando a gente se ergueu sobre as duas patinhas, a capacidade craniana aumentou, a nossa visão se ampliou. Esse ser humano, os nossos antepassados mais antigos, estamos todos nós aqui na face da Terra, comparando num dia de 24 horas a existência do planeta, nós chegamos às 23h55. Então, a gente ainda está engatinhando, né, como civilização humana. E é possível encontrar modos e meios de organização econômica que sejam mais justas, que sejam menos violentas. Olha, quantas guerras mesmo. Os homens, na dinâmica econômica, criam até indústria de guerra, complexo industrial militar, a energia atômica para fins de destruição total, o controle dos mercados, o imperialismo sobre regiões inteiras, tudo na ânsia da dominação, do ganho e do lucro. Pode-se ter outra motivação, claro, aí vai a velha pergunta do John Lennon, né? Você vai perguntar, sou um sonhador? Eu sou. Eu acho bom. Aliás, quem é religioso é sonhador. Agora, tem disputa aí também. Você falou, como é que pode um presidente que se elegeu com um voto cristão, né? Talvez da maioria dos católicos também, 57 milhões de votos. Eu conheço profundamente o Bolsonaro, do ponto de vista da figura pública, né? Desde vereador no Rio, fomos vereadores juntos. Veja só. Ele não tem interesse pelos problemas brasileiros. Seu colega. Meu colega, E eu estou pré-candidato a vereador da cidade, parece que eu estou condenado a ser colega da ex-esposa dele ou do filho dele. Ai, coitado. A família não larga. Mas isso depende de muita coisa. De qualquer maneira, tem uma concepção também cristã que abençoa a prosperidade, o ganho individual, o sistema capitalista puro e duro se considera abençoado, né? Certo. Na reforma religiosa se dizia que, há séculos atrás, o homem que ganha muito está com a graça de Deus. Então, é uma concepção. Por isso tem a teologia da prosperidade e, em oposição a ela, a teologia da libertação. Não teve uma pastora agora que
está sendo acusado de matar o próprio marido, sócio dela na igreja. Uma loucura isso. Tem muita igreja de negócios. Você vê lá... Tem uma que tem esse nome, inclusive, né? Ela é uma igreja de homens de negócio. É o nome da igreja. Tem mesmo? Eu não sabia. Tem mesmo. Tem mesmo, é verdade. Pois é. Agora, por exemplo, eles colocaram lá, votaram, aprovaram o fim da contribuição sobre o lucro líquido das igrejas. Vamos não ter mais isso, anistiar o débito disso. Poxa, eu acho que devia ter pudor até dizer que como é que pode a igreja ter um lucro líquido e tal. Agora, também, para falar do nosso Arraial, tem uma investigação, aliás, a partir de iniciativa lá do Vaticano, no Padre Robson, lá na Igreja de Trindade, que junta milhares de pessoas piedosas, fervorosas. Tem gente que ajuda, né, esses empreendimentos do grande capital com uma doação sofrida, pouquinha, generosa ali, com a melhor das intenções, né? Então, o poder enganoso também é grande. Mas eu acredito que é possível ver diferente. Se não para nós, para os meus netos, para os seus bisnetos. Com certeza. A gente tem que semear. Você conhece a parábola do semeador, né? Vai jogando. Cai na areia, vem o sol, esturrica, mas quem sabe fica uma sementinha. Tem uma hora que vai pegar, né? Isso. Obrigada aí pela resposta. Que isso. Pois, gente, olha, eu tenho outra live. Agora eu estou sendo multiartista. O pessoal de Cabo Frio quer conversar sobre literatura e história. Eu meto um negócio da história sempre no meio, que é onde eu consigo respirar um pouquinho. Mas foi ótimo, Chico. Muito obrigada, viu? Foi muito bom, muito esclarecedor, muito descontraído e deu para a gente um assunto tão árido e tão pesado esse, né? De hoje, essa questão da economia, mas eu acho que você conseguiu fazer com que a gente tivesse prazer de ouvir e de pensar sobre isso, né? Que bom. Pois é. E estou querendo te ver coleguinha da ex-esposa do Rogério Bolsonaro. Vamos ver, a parada dura também. Ele tem muitas, né? Então é caso de perguntar qual ex-esposa, porque ele é mais de uma, né? Então... a que já foi vereadora, inclusive, eu a conheço também. É a mãe do 01, 02 e 03. É a mãe Imagina você chamar o filho assim, 01. Porque tem uma outra que é mãe do 04, né? Que eu achei que era a filha da Michele, mas não é. A Michele é a mãe da Laura só, não é isso? A Laura, segundo ele, foi uma fraquejada, não merece nem a classificação militar. Que horror. Né? Recruta. O menino lá é... 04. 04 é de outra ex-esposa. Foi candidato o do condomínio. É famoso no condomínio. É, muito famoso. Que coisa louca. Maria Clara, muito obrigado, viu? Obrigada. Quando é que a gente se reúne lá em Emaús? Está difícil. Pois é, a gente está sem fazer reunião. Tem que pelo menos virtual, né? Acho que era bom. Não é a mesma coisa, né? Não é. Mas, enfim, é o que temos, né? Tá bom, querido. Obrigada, hein, Chico? Obrigada, Chico. Gente. Muito Tchau, obrigada. Estamos juntos aí. Valeu, Cátia. Obrigado. Tchau. Vai com Deus. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigado. Na próxima terça, o que temos, hein, Cátia? Na próxima terça é com a Semana de Direitos Humanos com a Pastoral. Tá. Tá. Cláudia, volte sempre, viu? Eu tô ligada. No dia 29 teremos a Economia de Francisco e Clara com Alan da CVX. Ótimo, tá? Ótimo. Tá ótimo. Tudo divulgado pelos e-mails, Facebook, enfim. Tá bom? Vê que chega, hein? Você vê que chega. Eu sou prova de que chega. Chega sim. Muito obrigada pela presença. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, Maria Clara. Tchau.